Assustei você, né? Opa, eu sou o Katoshi e bom, Analog Horror, ou terror analógico traduzindo para o português, é esse subgênero, uma estética, eu não sei exatamente como qualificar isso, mas são esses vídeos da internet que, como o próprio nome já dizem, tentam imitar essas coisas analógicas, essas coisas mais antigas. Normalmente sendo fitas VHS ou gravações antigas, as famosas Lost Medias, esse tipo de coisa. Não é segredo pra ninguém que esse gênero se popularizou muito nos últimos anos, e tem gente que até diz que já saturou. E hoje eu quero listar, ou melhor, fazer uma tier list de alguns dos que eu assisti, e falar o que eu acho deles, qual a minha opinião deles, e fazer uma tier list. No caso, o melhor aqui é ápice do terror, que como o próprio nome já diz, é o ápice do terror. Medinho, que é aqueles que são muito bons, mas não chegam a seu ápice. Bons, que bom, o nome já diz, são bons. Não são incríveis, mas tão longe de ser ruins. Meh, são aqueles que não são de todo ruim, mas também não são de todo bom. E me arrependo de ver, também é autoexplicativo. Eu me arrependo de ver. Enfim, e eu vou qualificar esses 16 Analog Horrors que eu selecionei, que são os que eu mais gosto e os que eu vi, e eu vou classificar eles dentro dessas categorias. E então, bora lá. Catastrophe Crawl é um jogo nunca lançado. O jogo originalmente era para ser lançado para Nintendo 64, e dá pra ver que é bem inspirado no clássico Mario 64. Depois de muitos anúncios e adiamentos, o jogo realmente nunca saiu. Porém, uma fita foi encontrada muitos anos depois. E bem, o jogo é bizarro. Através do jogo e do ARG, é possível descobrir que ele foi feito por Manfred Lawrence. A filha de Manfred se acidentou gravemente e após passar por muito sofrimento e a perda de sua filha, Manfred tirou a própria vida. Enfim, o jogo meio que conta essa história, não diretamente, mas é possível descobrir ela juntando todas as peças. O jogo realmente brilha no storytelling, em contar essa história, porque a história eu não acho ela tão boa, mas o jeito que é contada é realmente muito bom. E toda essa estética de jogo de Nintendo 64 me ganha, porque eu gosto muito dessa estética, acho ela muito nostálgica e sinceramente é até meio desconfortável. Eu vou deixar Catastrophe Crawl no bom. O que falar de Boys Vert? Série postada por um canal de mesmo nome, Boys Vert é uma obra de arte. Não se engane pelo visual, que à primeira vista é assustador. Sim, a série dá uma boa agonia e um bom medinho em certas partes, porém o foco é a mensagem. O primeiro vídeo mostra esse chifrudo aí, um cara que tenta se manter bem, tenta se manter na rotina, pois como é dito no próprio vídeo, são tempos difíceis. Logo depois, descendo uma escada, aparece uma figura escura e bizarra. Essa figura escura apresenta tudo de ruim, mas não num sentido geral, tudo de ruim na nossa mente. Paranoias, ansiedade, autossabotagem, entre outros sentimentos que tentam muitas vezes nos derrubar. A série evolui bem, apresentando outros personagens desenvolvendo uma história própria. Pra ser sincero, tudo fica meio abstrato e confuso, e mesmo assim é muito bom. Boys Vert pra mim é ápice do terror, porque ao mesmo tempo que tem uma originalidade artística muito boa, tem mensagem e não deixa o horror de lado. Ok, esse daqui é polêmico. Você provavelmente conhece Mandela Catalog. Foi essa série que fundou muitos conceitos usados no Analog Horror, e com o tempo digamos que ela não envelheceu tão bem. Mandela Catalog conta a história de um universo idêntico ao nosso, com a pequena diferença que demônios tomaram o céu. Os anjos na verdade são demônios disfarçados, e o principal antagonista dessa série é o Anjo Gabriel, que virou essa figura bizarra. O problema começa quando as criaturas vêm pra Terra e começam a se passar por pessoas reais, depois de bem, fazerem elas tirarem a própria vida. O problema foi que as imagens de Mandela Catalog com o tempo pararam de ser assustadoras e viraram bem memes. Apesar de tudo, Mandela Catalog é muito bom. Eu gosto de toda essa história que distorce os conceitos bíblicos que nós conhecemos. Isso pra mim é bem desconfortável. Muita gente só conhece o começo da série, porém com o passar do tempo ela melhorou muito esteticamente falando. Então eu acho que, apesar de muita gente odiar essa série e tratá-la como piada, ela é muito mais do que isso. Mandela Catalog fica em medinho. The Smile Tapes é para aqueles que morrem de medo de um sorriso. Resumidamente, dentro da série, existe uma droga que é feita à base de um fungo. Essa droga é muito forte e faz as pessoas sorrirem muito.
O rosto das pessoas fica deformado em formato de sorriso, e com o passar das semanas as pessoas se tornavam irracionais e super agressivas. Isso causou uma epidemia, pois os infectados conseguiam infectar outras pessoas. The Smile Tapes não é aquele auge absurdo do audiovisual, porém me agrada. A história compensa o fato de não ser muito bonito, e todo o universo é bem criativo, e o final deixa meio em aberto, fica algo meio confuso. Enfim, The Smile Tapes, fiquem bom. Esse daqui não é só um analog horror, é um ARG e um jogo. Porém eu queria muito colocar aqui. E meio que ele segue essa estética análoga, essa estética analógica, porque é um jogo inspirado nos jogos antigos. Angels Apple Farm é um jogo e desenho infantil feito por Thomas Eastwood. Ele dá uma de doido e meio que manda a família dele de arrasta pra cima e bota dentro do jogo. Coisa comum do dia a dia. Até ele vai parar dentro do jogo. Tudo isso rolou pois meio que ele queria que o jogo dele fosse um sucesso. Ele faz um pacto com essa entidade maligna e por meio dela coloca todo mundo dentro do jogo. O jogo é muito bom e os episódios do desenho postado no YouTube também são. Apesar de não ser tão parecido, a história me lembra um pouco Five Nights at Freddy's. O jogo imita bem a estética dos jogos antigos, e os desenhos também imitam essa estética antiga. A série também é muito boa no que ela se propõe a fazer, apesar de eu não achar a história tão inovadora. Eu vou deixar ela em bom. Ok, esse daqui me dá calafrios. Urban Spook conta a história de um serial killer. Faz quadros inspirados em suas vítimas. Sim, é bem bizarro. Não só inspirados, como ele literalmente usa as suas vítimas para fazer a, entre aspas, arte dele. Não vou entrar em detalhes porque senão o YouTube sequestra toda a minha família, mas enfim. Todo o universo criado é cheio de detalhes e muito bem feito, tendo a perspectiva de diversos personagens em relação aos crimes que estão acontecendo. Tudo na série é meio confuso. Você não tem certeza de nada, você não sabe quem é o serial killer. Você não sabe na verdade nem se é um serial killer. Existem teorias que apontam que são mais de um. Esse serial killer chega até a ser algo realmente bizarro, porque ele faz coisas fora da capacidade humana e ele nunca é pego. Mas o ponto alto dessa série pra mim é o visual. Sério, esse é o único analog horror que faz eu querer desviar o olhar da tela. Pelo fato de ainda não ter terminado e eu tenho medo de como essa história pode acabar, vai ficar em medinho, porque dá um medinho, na verdade dá um medão, e eu gosto muito. Mas ainda falta aquele toque especial. Essa série de analog horror se resume em alienígenas que invadem a Terra, e bom, eles não fazem coisas muito legais. Essa série ela se apresenta de diversas formas, como uma espécie de documentário que a princípio apresenta alguns animais e fala algumas características deles, e depois mostra os Woodcrawlers, que são basicamente criaturas, eu deixo vocês verem por conta própria. Esse universo vai se tornando muito complexo, com diversas criaturas e conceitos que dão uma vida a toda essa história. Fora o documentário, existem vídeos que são como se fossem aquelas found footage, aquelas gravações encontradas, que são feitos com câmeras mesmo, e tem até mesmo um jogo que ajuda a complementar toda a história deste universo. Visualmente falando, é uma das séries mais bem feitas, e uma das que mais me dá agonia de assistir. Com certeza é o meu analog horror favorito, então pra mim é ápice do terror. Backrooms é provavelmente o conceito mais conhecido da atualidade quando se trata de analog horror. É muito louco pensar que tudo isso foi gerado por essa imagem postada anos atrás no 4chan. Eu sinceramente amo Backrooms. São tantos níveis criativos e jogos criados pela comunidade que faz com que as Backrooms se mantenham vivas. A série feita pelo artista Kenny Pixels é provavelmente a peça de analog horror mais famosa quando se trata de Back. Afinal, olha a qualidade disso, o cara é muito bom. Sem constar as Backrooms que trazem os Liminal Spaces. Que bom, eu falei sobre isso no meu último vídeo. Então se você não sabe, ia dar uma passadinha lá. Eu tenho certeza que já deve ter saturado para algumas pessoas, mas para mim esse conceito ainda continua sendo muito bom. Por mais que muita gente não pense, é assustador pensar como seria ficar preso em qualquer nível de background. Então pra mim, é ápice do terror. Blue Channel é um daqueles analog horrors que simulam um canal de TV. No caso, o principal vídeo da série é um anúncio de um remédio chamado Talacin. Dentro do universo da série existe uma doença que é basicamente uma depressão, só que piorada. Então essa empresa começa a vender remédios que são emoções em forma de cápsula. Tem felicidade, tristeza, raiva, porque as pessoas que sofrem dessa doença, elas não conseguem sentir nada, nenhum tipo de sentimento. Só que bem, as coisas saem um pouco do controle. Eu odeio quando eu sinto essa emoção aí. Blue
Blue Channel não tem um universo cheio de segredos como os outros, mas ele é bom no que se propõe fazer, tendo uma estética única. Diversas suas interpretações em relação ao Blue Channel, pelo menos na minha visão, tudo parece ser uma grande crítica social. Afinal, não é possível comprar felicidade, nem tristeza e nenhum sentimento. É uma crítica a como cada vez eles querem nos forçar a sentir algo, a se comportar de um jeito, a ter que comprar certos produtos para ser feliz. É meio que uma crítica ao capitalismo, mas essa é só minha interpretação e eu posso estar viajando legal. Enfim, o visual dessas emoções é bem bizarro e bem sem sentido, por isso que deixa tudo meio em aberto. Blue Channel provavelmente vai ficar só nisso, já que o artista que faz não foca nisso. É um vídeo antigo, ele nunca mais postou nada sobre. Eu sinceramente gosto muito, então Blue Channel vai ficar em medinho. Dentro dos Analog Horrors existe um subgênero, por assim dizer, que são os inspirados em Five Nights at Freddy's. Sim, é aquele jogo famoso que vai virar até filme. Harmony and Horror é um deles. Essa série conta a história de Marty Greenwilder, que fundou uma empresa de brinquedos infantis com seu irmão Arthur Greenwilder, a Harmony Toys. A partir daí, é só desgraça. O Martin dá uma de William Lefton e manda todo mundo de arrasta pra cima. A sua família toda, até mesmo o seu cachorro de estimação. Bem, todo mundo vira brinquedo. O universo tem sim elementos legais, e conforme a história avança, vai se desprendendo um pouco de final. Mas, sinceramente, não me agrada muito. Alguns aspectos me agradam, tem coisas na história que são muito legais. Porém, o jeito que tudo isso é contado, o storytelling da parada é bem ruimzinho e meio arrastado. E eu acho que eles focaram tanto nisso de ser FNAF que eles deixaram tudo de original e tudo de bom que eles criaram pra uma segunda prateleira, e meio que não é legal. Eu também acho a estética da série bem feia. Sinceramente não me agrada. Então vai ficar no meh, mas eu não acho de todo ruim. Como eu disse agora há pouco, existe um subgênero de Analog Horrors inspirados em FNAF. E bom, esse é com certeza o melhor deles. The Walton Files conta a história de Sophie Walton, que tenta descobrir sobre seu passado e sobre a sua família. Jack Walton, pai de Sophie, é meio que um William Lefton da história. E apesar da história ser basicamente uma releitura, ela é uma ótima reinvenção. Mas pra mim, o que torna essa série destacável é o seu visual. The Walton Files é muito bonito. A mistura de realidade com personagens desenhados fica muito bom. E o design de cada animatronic é muito bem feito. As proporções dos bonecos às vezes são meio erradas, tendo troncos maiores que a cabeça, ou tendo braços e pernas maiores que o resto do corpo. E isso meio que deixa tudo meio irreal, algo meio errado, algo que não deveria estar desse jeito, sabe? Afinal, são animatrônicos feitos pra crianças. E meio que tá tudo errado. E isso deixa The Walton Files muito bom. Mas a história pra mim, como eu disse, por ser uma releitura de FNAF tão original assim, então vai ficar em bom. Mas eu gosto muito de The Walton Files. The Monument Mythos é um dos meus Analog Horrors favoritos. Traduzindo o nome, Os Mitos dos Monumentos conta a história de como cada monumento histórico esconde um segredo, no mínimo bizarro. Um exemplo desses segredos é a Estátua da Liberdade, que na verdade é uma espécie de casa para uma criatura chamada Perseguidor da Liberdade. Relatos de moradores da região diziam que o cheiro era insuportável perto da estátua. Isso porque o governo mantinha essa criatura em segredo e utilizava presidiários, imigrantes e até mesmo cidadãos dos Estados Unidos para alimentar essa criatura, que depois de um tempo ela só vaza de lá. The Monument Mythos é muito bem feito e bem trabalhado, e chega a ser um alívio em relação a tantos Analog Horrors que são iguais, sem originalidade e preguiçosos. Vai ficar em medinho porque não me marcou tanto quanto os outros, mas eu adoro. Local 58 é uma das grandes séries que ajudaram a popularizar o gênero. A história contada é sobre o Local 58, um canal de televisão local, ou seja, aqueles canais de TV que são mais regionais, que ficam em cidades menores. O canal passa diversas coisas bizarras, e tudo sempre aponta para uma coisa só, a Lua. Basicamente, a Lua é o inimigo da série, sendo que os seres que vivem lá estão querendo alguma coisa com a humanidade. Eu gosto bastante da série, e ela foi bem fundadora de alguns conceitos dos Analog Horrors. Porém, eu não acho que ela seja tão boa quanto algumas que já foram citadas, e algumas que vão vir pela frente. Mas é aquela, ainda não acabou, e eu aguardo muito ansiosamente por novos episódios. O problema foi que pegaram muitos conceitos de Local 58 e usaram ele de uma forma muito melhor do que o Local 58 estava usando. Enfim, Local 58 fica em bom. Gilbert Garfield é uma série baseada em Garfield. Sim, é aquele gato preguiçoso que adora comer lasanha e passar o dia inteiro dormindo. Garfield tem muito conteúdo verdadeiramente bom quando se trata de terror. Garfield é um ótimo exemplo disso, apesar de não ser um Analog Horror. Mas Gilbert Garfield é confuso, feio e sem sentido.
Eu demorei pra achar algum nexo na obra, e realmente, mesmo achando, tudo parece meio bragado. Gilbert é praticamente onipotente, e o fato dele simplesmente poder literalmente comer a terra é um pouco estranho, sabe? Aquela sensação de que tudo pode dar merda de um momento pro outro. Essa é a única coisa boa que a série faz. Esse sentimento de que qualquer coisa inesperada pode acontecer no próximo segundo. Tipo, ele literalmente pode fazer qualquer coisa que ele quiser. E esse caos é muito bem feito na série. Mas tirando isso, cara, eu não gosto. Eu realmente não gosto. Eu admito que a série faz isso muito bem. Sei lá, eu simplesmente não gosto, não me desceu. Eu achei tudo muito confuso, tudo muito largado e não de uma forma boa. Pra mim, Gilbert Garfield fica em me arrependo de ver. Vita Carnes conta a história de um mundo muito parecido com o nosso, porém algumas espécies diferentes das nossas foram descobertas. Essas espécies são basicamente animais que estão em carne viva. A princípio, alguns inofensivos, porém conforme o tempo vai avançando eles evoluíram bem. Essa desgrama aí. Eu gosto de Vita Carnes. Apesar dele ter vários elementos clichês de analog horror, como o governo sendo controlado por alguma entidade, e também existirem os famosos skinwalkers ou doppelgangers, que são basicamente essas criaturas que conseguem assumir a forma de pessoas que existem e imitar elas perfeitamente. Ele pega todos esses conceitos que já estão pré-estabelecidos no Analog Horror e até um pouco saturados e usa eles de uma forma muito boa, reinventando ele. A história é muito bem contada, utilizando metáforas e não deixando tudo óbvio na cara de seus espectadores. Pelo conjunto da obra, eu deixo Vita Carnes em medinho. A trollada final conta a história do surto do youtuber Everson Zóio, que invadiu um condomínio fechado e, bem, começou a marretar todo mundo. Não preciso nem dizer que esse é o melhor analog horror já feito na história, e simplesmente me faz ficar sem dormir. Bom, esse é o resultado final da tier list. Se você discorda ou concorda de alguma coisa, deixa nos comentários. Lembre-se, se for discordar de mim ou de alguma outra pessoa, mantenha o respeito. Isso é só um vídeo e é só minha opinião. Nada aqui é verdade absoluta. Você pode amar algo que eu odeio, quanto odiar algo que eu amo. E tá tudo bem. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha pra poder apoiar o meu trabalho. Eu tô gostando muito de fazer os vídeos, eu tô gostando muito do feedback. E é isso. Muito obrigado, falou, tamo junto.